Boa noite, senhores. Estamos conectados? Bem, senhores? Que bom. Pois não, Ana Vitória? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Tá dando para eu escutar certinho? Sim, muito bem. Eu tenho uma dúvida sobre o nosso trabalho final. Que o meu grupo, a gente começou a fazer a redação dele. E aí, na questão de comentar os direitos de retirada e recesso, a gente ficou com um pouco de dúvida, porque, assim, na doutrina, e quando a gente pesquisa, uma pesquisa geral, os direitos de retirada e recesso, eles aparecem como sinônimos. Mas eu tinha notado na aula que um era mais amplo e outro era mais restrito. E aí eu fiquei com dúvida. Queria que o senhor comentasse de novo, só para a gente pesquisar alguma doutrina específica, ou enfim. Claro, com o maior prazer. Na verdade, só vou pegar o Código Civil. O direito de retirada, ele é mais amplo, é como se fosse uma resilição unilateral e motivada. E a sede legal é o artigo 1029. Só não vou citar de cabeça, só um segundo. É o 1029 do Código Civil, que se aplica, embora regule amplamente a sociedade simples, nós vimos que a sociedade limitada pode optar ou por ter a regência supletiva da sociedade simples, ou por ter a regência supletiva das sociedades anônimas, lembram-se? Então, vejam, o direito de retirada ele é mais amplo. Na sociedade simples e nas sociedades limitadas, que tenham a regência supletiva pela sociedade simples, né, o direito de retirada é amplo. A norma específica a respeito das limitadas é o artigo... Só um minuto... 1077. Né? O artigo 1077, ele restringe as hipóteses aí de direito de recesso, embora, né, o artigo 1077 diga textualmente, né, quando houver modificação do contrato social, fusão da sociedade ou incorporação, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se. Essa norma, tecnicamente, trata do recesso, que é a saída justificada. O sócio tem que dissentir de alguma alteração contratual, de uma operação de fusão ou de cisão. Então, o direito de recesso ele é mais restrito. E há uma norma expressa a respeito das sociedades limitadas. A parte da doutrina, posso citar aqui de cabeça o Fábio Lua, o André também, salvo engano, entendem que na sociedade limitada, que é regida pelas normas da Simples, o direito de retirada é amplo. Agora, é defensável, eu já tive um caso concreto, eu vou até passar aos senhores, que na sociedade limitada com regência supletiva pelas normas das sociedades anônimas, então, o direito de recesso só pode se operar nos casos do artigo 1077 do Código Civil e nos casos dos artigos 136 e 137, salvo engano, da Lei 6404 de 76. Eu só vou conferir se são esses artigos realmente, porque citar artigo de cabeça tarde da noite é meio arriscado. Vamos lá na Lei de Sociedades Anônimas, 6404, 76. Exatamente, os artigos 136 e 137. Então,
se a sociedade limitada tem a regência supletiva pela Lei de Sociedades Anônimas, a meu ver, tecnicamente, só pode haver o direito de recesso nas hipóteses do artigo 1077 do Código Civil e nas hipóteses dos artigos 136 e 137 da Lei 6404 de 1976, que é a Lei de Sociedades Anônimas. Consegui responder seu questionamento, Ana Vitória? Sim, muito obrigada, professor. A gente vai fazer esses ajustes. Tá bom. Mais alguma dúvida? Vamos lá. Nossa, esqueci meus óculos. Tudo bem. Para perto até que eu enxergo relativamente bem. Podemos prosseguir? Bem, senhores? Não acredito muito em silêncio eloquente. Podemos prosseguir? Vamos lá. Nós já frisamos anteriormente o caráter obrigacional da compra e venda. A compra e venda não gera efeitos reais. Nós vimos que, em relação a bens móveis, tem que haver a tradição ou entrega, e em relação a bens imóveis, tem que haver o registro ou a transcrição da escritura pública na matrícula do imóvel. Então, senhores, a compra e venda gera para o alienante o dever de entregar a coisa e para o adquirente, para o comprador, o dever de pagar o preço. Então, a entrega da coisa e o pagamento do preço constituem a execução do contrato de compra e venda. Nós vamos analisar algumas curiosidades a respeito destas obrigações principais na compra e venda. Vamos começar pela entrega da coisa. Ana Vitória, eu vi que... não sei se você já fez o questionamento, me desculpa. Esse chat é muito chato. Se vocês puderem evitar o chat e fazerem as perguntas por áudio, né, porque eu me perco, confundo, seria ótimo. Vamos lá. Então, vejam. A compra e venda, senhores, é o contrato comutativo por excelência. Então, as prestações, até em atenção à comutatividade da compra e venda, deveriam ser simultâneas. Mas essa simultaneidade absoluta, ela não é faticamente viável. Não é? Porque imagine os senhores claro, os senhores vão comprar, os senhores vão comprar uma coxinha na padaria, né? Os senhores só vão pagar o preço com a mão suja de bactérias, de notas de real, e vão pegar a coxinha ao mesmo tempo, vão entregando o dinheiro e pegando a coxinha com a outra mão, que já foi higienizada. Não, vejam, essa simultaneidade absoluta chega a ser meio caricata. E, a título de curiosidade histórica, nas ordenações filipinas, pessoas acessam as ordenações filipinas num site educacional de Portugal. Pessoas depois, se eles quiserem, eu posso enviar o link para que os senhores acessem. As ordenações filipinas são mais assustadoras do que o Antigo Testamento. Né? Se vocês derem uma olhada nas ordenações filipinas, os senhores ficam aterrorizados. Bom, nas ordenações filipinas, no que nos interessa, a regra era que o vendedor era obrigado a entregar primeiro a coisa e só depois o comprador deveria pagar o preço. Mas lembram-se do caso, que creio que eu contei num dos últimos encontros, dos estelionatários
que chegavam na concessionária de veículos, sempre na sexta-feira, após o horário bancário, emitiam um cheque para pagar o carro, e no sábado de manhã, com os bancos fechados, chegavam lá, inclusive com apoio da imprensa, fazendo uma palhaçada para tentar retirar o carro. Nota, é claro que tanto da parte do comprador quanto da parte do vendedor há uma certa insegurança em prestar primeiro. O vendedor pensa, mas se eu entregar o veículo e não receber o preço, isso é muito sério, o prejuízo é muito alto. O vendedor, mas se eu pagar o preço e não receber o veículo? Então, ambas as partes, e nas ordenações filipinas havia uma disposição interessante, no sentido de que se as partes tivessem esse receio, deveriam entregar tanto a coisa quanto o preço a um terceiro, um homem fiel, um homem digno. Na dicção das ordenações, usavam esse termo, um homem fiel, que faça as partes contentes. É uma terminologia muito arcaica. O Código Civil de 2002 regula expressamente essa questão, né? No artigo 491, diz mais ou menos o seguinte, né? Se a venda for à vista, ou não for, se a venda não for a prazo ou a crédito, o vendedor não é obrigado a entregar a coisa antes de receber o preço. Então, da leitura do artigo 491, só conferir se é ele. 491. Cabe primeiro ao adquirente pagar o preço e depois o vendedor entrega a coisa. É como se o vendedor tivesse um direito de retenção até o recebimento do preço. Bom, então a regra na venda à vista é que cabe ao adquirente, ao comprador, primeiramente pagar o preço e só depois o vendedor entrega a coisa. Claro isso, senhores? Tudo bem até aí? Vamos prosseguir. Quando a venda é a prazo, quando o alienante concede ao adquirente prazo para pagamento, a coisa se inverte. O vendedor vai entregar primeiro, porque consentiu em receber aprazadamente o preço. Aí a situação se inverte, mas diante da liberdade contratual. Mas mesmo na hipótese da venda a prazo, há uma garantia estabelecida para o alienante no artigo 495. Diz, olha, na venda a prazo é óbvio que o alienante, o vendedor, vai prestar primeiro, vai entregar a coisa, só depois receber o preço. Mas o artigo 495 diz, olha, mesmo que seja uma venda a prazo, se antes da entrega o comprador cai em insolvência, o vendedor poderá sobrestar a entrega, até que o comprador dê uma garantia, uma caução de que tem capacidade de pagamento. Aliás, essa norma do artigo 495 nada mais é do que uma aplicação específica do artigo 477, que é genérico para os contratos comutativos. Diz algo assim o artigo 477, que se alguma das partes notar que a outra teve uma diminuição do seu patrimônio, capaz de torná-lo insolvável, etc., uma das partes pode se recusar a prestar, até que a outra dê garantia. Veja, talvez os senhores tenham dificuldade de ver desdobramentos práticos disso, mas nas relações interempresariais, essa norma faz muita diferença. Porque, normalmente, imaginem a relação de indústrias e uma loja que vende materiais de construção. Normalmente, a indústria, para vender mais, vende a prazo para
loja de materiais de construção, um exemplo hipotético. E, senhores, às vezes, alguns empresários lançam mão de fazerem uma aquisição a prazo vultosa e alguns, no dia seguinte, desaparecem do mercado. Outros até fazem de boa fé, estão acostumados a adquirir. Então, tem uma loja de materiais de construção civil que sempre comprou a prazo da Indústrias Tigre, lâmina, né? Como chama, né? Lâmina, não, meu Deus. Eu estou fazendo isso lá, estou terminando a reforma. Quando você põe piso, piso não sei o quê, qualquer coisa, material de construção. Vocês notaram que eu não entendo nada, tanto que não fui eu que coordenei reforma. Eu entendo mais ou menos de livros. Fiquei uma semana encaixotando os livros para mudança. Meu Deus, com dor nas costas, dor nas pernas. Mas vamos lá. Vejam, às vezes, antes de fazer uma grande remessa, o vendedor pode falar, peraí, mas eu ouvi um boato de que a loja de materiais de construção não anda lá bem das pernas, já tem alguns títulos atrasados, então eu vou reter a mercadoria, porque eu estou achando que esse adquirente, a loja de materiais de construção, pode estar com risco de insolvência. Eu vou mandar um vendedor até lá, vou ligar, ver que pé que está. Né? E se houver realmente indícios de que o adquirente teve uma diminuição patrimonial justificada, ou se tiver indícios de restrições creditícias, né, o alienante, no exemplo, a indústria, pode reter as mercadorias até que receba uma caução, uma garantia idônea que o adquirente pagará o preço, ainda que a prazo. Então, o artigo 495 gera também o direito de retenção em havendo a insolvência do adquirente antes da entrega, na venda a prazo. Tudo bem até aí, senhores? Vamos prosseguir. Pagamento do preço. Senhores, devem se lembrar do lado direito das obrigações, daquela distinção entre obrigações querrable ou quesíveis. Querrable ou quesível, portable ou portável. Quando a obrigação é quesível, há uma regra do chamado favor debitores, né, de favorecer o devedor. Então, quando a obrigação é quesível, cabe ao credor se dirigir ao domicílio do devedor para receber a dívida. Quando a obrigação é portável, o pagamento ele deve ser oferecido pelo devedor no domicílio do credor. Em linhas gerais, essa é a distinção entre esses dois termos de origem francesa. A regra geral no direito das obrigações e também nos títulos de crédito que nascem para circular, de acordo com o artigo 327 sim, do Código Civil, é que as obrigações são quesíveis. Então, cabe ao credor buscar o pagamento do preço no domicílio do devedor. Essa é a regra geral. Aqui uma observação interessante. Eu gosto muito do civilista no tradicional, o Orlando Gomes. Ele, no entendimento dele, a obrigação na compra e venda seria portável, fugiria à regra geral dos direitos das obrigações.
Eu fiquei meditando, porque ele é um dos únicos, eu consultei uns 30 épocas, de onde o Orlando Gomes tirou que na compra e venda a obrigação é portável. Isso me cocou, porque o grande civilista, brilhante doutrinador, e talvez tenha o entendimento do Orlando Gomes, que é obrigação na compra e venda, porque normalmente no comércio de bens móveis, via de regra, nós vamos até uma loja, íamos, né, no comércio eletrônico da pandemia, nós vamos até uma loja para comprar um terno, vamos até a padaria para comprar pão. Normalmente nós pagamos no estabelecimento do vendedor. Então, a regra geral no direito das obrigações, do artigo 327, é que a obrigação é quesível. Mas, em primeiro lugar, essa norma é dispositiva. Então, as partes podem convencionar o contrário. Claro, o contrário pode resultar da lei, como nas dívidas tributárias. Então, talvez o Orlando Gomes tenha pensado, isso resulta da natureza da obrigação ou das circunstâncias de ser usual no comércio, que o pagamento, normalmente, ele se dá no local da venda ou da retirada da mercadoria. Mas é uma coisa que me faz pensar até hoje se o Orlando Gomes realmente está certo em sua assertiva, mas é uma coisa que faz pensar. Porque a regra geral é que a obrigação é quesível. Está lá no artigo 327. E, em relação ao inadimplemento, senhores, que eu gostaria de aprofundar um pouco e indagar aos senhores. Assim, eu não quero induzi-los a erro, mas alguns dispositivos do Código Civil geravam uma certa confusão e, às vezes, induzem o intérprete a erro. Porque quando os senhores estudaram isso agora, recentemente, em Direito das Obrigações, quando os senhores dão uma olhada no artigo 389 do Código Civil, está dito lá algo assim, que no caso do descumprimento da obrigação, o devedor responde por perdas e danos. É algo. A dicção do artigo está aqui, 389. Não cumprindo a obrigação, responde o devedor por perdas e danos. Aí, senhores, mas será que a melhor interpretação seja do artigo 389 do Código Civil de 2002, fosse do artigo 1056 do Código Civil de 1916? Será que realmente a consequência do descumprimento ou do inadimplemento de uma obrigação é a responsabilidade pelas perdas e danos? O que os senhores acham? Ana Vitória projetou aí. Obrigado, Ana Vitória. Será que realmente a consequência do inadimplemento é a responsabilidade pelas perdas e danos? Como uma primeira leitura desavisada do artigo 389 parece nos induzir a erro. Então, pergunto aos senhores, vocês acabaram de estudar direito das obrigações. Qual que é a consequência do descumprimento das obrigações? Qual é a consequência do inadimplemento? Vale chutar, vale errar, nós estamos em sala de aula, hoje é quinta-feira pós-carnaval, mas eu gostaria que os senhores chutassem. Hein? Que eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Acho que talvez... Eu vou tentar reformular. Vocês estudaram direito às obrigações recentemente. Eu estou aqui a indagar qual é a consequência do descumprimento de uma obrigação. Seria a consequência primeira, como está
numa interpretação literal do artigo 389. Será que a consequência primeira já seria a responsabilidade por perdas e danos? Então, pergunto aos senhores, qual é a consequência do inadimplemento, do descumprimento de uma obrigação? Seria a configuração de uma conduta ilícita? E aí, por ser uma conduta ilícita, você é obrigado a reparar o dano em consequência dela? É o ilícito civil, mas eu estou te perguntando, o inadimplemento é um ilícito civil. Qual é a consequência do inadimplemento? Será que já seria diretamente a responsabilidade pelas perdas e danos? É porque, na verdade, como a gente está tratando de direito civil, as partes podem acordar, por exemplo, outra prestação ou algo nesse sentido. É mais ou menos essa pergunta? Não, a pergunta é bem direta. Qual é a consequência do descumprimento de uma obrigação? A consequência direta, primeva. Vale chutar, vamos chutar. Desfazimento do contrato? Bom, então eu acho que eu vou ter que aprofundar um pouquinho. Porque isso aí... Claro, vocês tiveram uma brilhante professora de obrigações, as pessoas devem estar esquecendo disso. Que, aliás, foi a Luciana que lecionou obrigações? Os senhores? Foi. Mas vamos lá. Inclusive, senhores, vejam que coisa. Há um tempo atrás, eu participei de uma banca examinadora, há muitos anos, e havia 19 candidatos inscritos. Era uma banca para professor de direito civil. Estávamos na banca, eu, Mancini até já se aposentou, e eu me lembro que um dos candidatos que passou, foi aprovado em primeiro lugar, foi o Cláudio Pazini, que eu creio que já é professor dos senhores. Eu fiz essa pergunta para 18 dos candidatos candidatos ao concurso, lá, candidatos ao cargo de professor na Universidade Federal de Uberlândia, e o único que, a meu ver, me respondeu de forma adequada foi o Cláudio Pazini, tanto que ele foi aprovado em primeiro lugar. E a pergunta que eu fiz foi exatamente essa, uma pergunta aparentemente óbvia, mas, vejam, Pazini, qual é a consequência direta do inadimplemento, do descumprimento de obrigações? Ele foi o único a acertar entre os 19. Então, vamos aprofundar um pouquinho. Não faz mal, não. Os senhores imaginem que, sei lá, que eu sou um produtor rural. Eu gosto desse exemplo da vaca, porque eu não entendo nada de vaca, mal entendo de picanha, mas vamos lá. Imaginem que eu sou um produtor rural e eu me encantei por uma vaca leiteira, porque ela já dá um leite que já, sei lá, já vem pasteurizado. Estou chutando, estou falando bobagem aqui para animá-los um pouco numa quinta-noite. E eu quero aquela vaca leiteira porque eu escolhi, eu viajei, eu fui em várias fazendas e falei, essa vaca é a vaca reprodutora e leiteira e tudo ao mesmo tempo que eu quero para minha fazenda, porque ela vai gerar vários bezerros maravilhosos. E tanto que eu me dispus a pagar R$1 milhão por essa vaca branca, leiteira e parda, nem sei como é que faz, reprodutora. Pois bem, aí, senhor, eu pago o preço e eu quero a vaca. Eu paguei R$1 milhão por ela, eu quero a vaca. Eu viajei, eu pedi tempo, eu fiquei um mês rodando o Brasil para localizar aquela vaca branca, leiteira e reprodutora. Porque eu fiz a loucura de pagar R$1 milhão por a vaca. Mas eu quero a vaca. Aí, senhores, o alienante não me entrega a vaca. Eu não quero. Né? Eu suponho, eu sou um fazendeiro milionário. Eu não quero perdas e danos. Eu não quero R$1 milhão de volta com juros. Isso não vai me satisfazer. Eu quero a vaca. Eu paguei pela vaca. Estão compreendendo melhor a questão? Então, tecnicamente, e a boa doutrina salienta isso, por isso que eu prefiro sempre os clássicos. Né? Bom, a consequência do descumprimento de uma obrigação, senhores, não é
numa leitura apressada do artigo 389, os senhores poderiam concluir, não é a responsabilidade pelas perdas e danos. Não é o dever de indenizar. Porque essa é a pior forma de interpretação de normas, ou a mais pobre, a interpretação literal. Na verdade, senhores, a consequência do inadimplemento obrigacional é a chamada exigibilidade direta, in natura. O credor ele tem a faculdade de obter o cumprimento coativo da... Alguém me ligou, que susto! Dando aula, mas a gente se fala. Um abraço, tomei um susto, um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Nossa, me desculpe, tomei um susto. Eu sempre deixo no silencioso, me perdoem por esse ato falho aí. Porque meu filho está viajando, está com problema no aeroporto, eu deixei ligado, me desculpe. Que susto, meu Deus. Um colega advogado me torna. Ai, meu Deus, vamos lá, vamos me acalmar aqui. Com filho fora da cidade, viajando, a gente já fica. Mas, bom, vamos lá, tomar uma água, me desculpe. Então, eu dizia que a interpretação literal do artigo 389 do Código Civil não é exata. Veja, a boa doutrina diz que a consequência do inadimplemento, descumprimento de uma obrigação, é a exigibilidade direta, também chamada de ad rem ipsam, como a latim eu vou escrever aqui. Ad rem ipsam. Exigibilidade direta da obrigação descumprida. No nosso exemplo, eu tenho que coagir o devedor a me entregar aquela vaca, porque eu estou apaixonado pela vaca, né, que já dá leite, que reproduz, que é uma beleza, uma vaca completa, perfeita. Eu quero a vaca. Eu não quero a indenização das perdas e danos. Começaram a sintonizar melhor? Vamos lá. Então, senhores, a consequência do inadimplemento obrigacional em primeiro lugar, é a exigibilidade da obrigação descumprida. O credor insatisfeito, ele quer buscar a vaca, quer buscar a obrigação que foi especificamente descumprida. Então, a consequência do inadimplemento ou do descumprimento de uma obrigações é a exigibilidade direta da obrigação descumprida. Olha, o vendedor, você tem que me entregar a vaca. Mas aí suponho que de pirraça o outro fazendeiro pegou a vaca e fez churrasco com ela. Aí não há como o credor, nesse exemplo, eu comprei a vaca. É impossível que eu a consiga judicialmente. O vendedor de pirraça fez churrasco da vaca. Só quando a obrigação diretamente, especificamente descumprida, só quando a exigibilidade direta da obrigação descumprida se torna inviável, é que nasce secundariamente a exigibilidade das perdas e danos, que é chamada no id quod interest. Só secundariamente. A prestação Então, seria a reparação pelas perdas e danos. Sintetizando, comprei e paguei a vaca. Eu tenho direito de receber a vaca. Como o vendedor fez churrasquinho da vaca, surge a exigibilidade secundária e indireta da exigibilidade das perdas e danos.
O Caio Mário registra isso muito bem. Isso estava no projeto de Código de Obrigações do Caio Mário, que acabou nos convertendo, ele elaborou, brilhante o projeto de Código de Obrigações do Caio Mário. E por que nós devemos interpretar dessa maneira? Senhores, primeiro que é a coisa mais lógica. Pacta sunt servanda, contrato é para ser cumprido. O princípio da força obrigatória, que vocês já devem ter estudado, apesar de não estar positivado no Código Civil brasileiro, os princípios prescindem de positivação. Só me engano, o Código Civil italiano e o Código Civil francês positivam a força obrigatória. O Código Civil brasileiro não. Mas o contrato é para ser cumprido. Eu comprei uma vaca, eu tenho direito de receber aquela vaca, que eu estou apaixonado com a vaca. Estão compreendendo? Hein, senhores? Então, senhores, em síntese, se nós fizermos uma interpretação sistemática e teleológica, posso invocar aqui outros dispositivos do Código Civil, por exemplo, o artigo 464, o artigo 475, esse é bem mais técnico. Se vocês pegarem o artigo 475, lá da Teoria Geral dos Contratos, vocês vão ler o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento. Então, a parte pode exigir o cumprimento do contrato. Então, no nosso exemplo, eu sou credor da vaca, eu posso exigir a vaca. Só se tornar inviável, aí cabe indenização das perdas e danos. Em qualquer caso, o inadimplemento por si já gera também a responsabilidade pelas perdas e danos. Mas o credor tem a faculdade de primeiro exigir o cumprimento da obrigação especificamente descumprida. A entrega da vaca. Então, os senhores fizeram uma interpretação sistemática, acabei de invocar aqui o artigo 475 do Código Civil, mas também, depois dei uma olhada no 1417, no 1418, e principalmente, senhores, essa interpretação, numa interpretação também sistemática com o Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 73, havia o artigo 461, 461-A, que falava das astrentes, escreve assim, eles poderiam, inclusive, fixar uma multa diária para que o devedor da vaca me entregasse a vaca. Então, o judiciário iria fixando medidas coercitivas para forçar o cumprimento da obrigação especificamente descumprida, a entrega da vaca. No novo código, se os senhores derem uma olhada, no novo Código de Processo Civil, se os senhores derem uma olhada nos artigos 497 a 501, que fala do conteúdo de sentenças judiciais relativas à tutela específica da obrigação, também nos artigos 536 a 538 do Código de Processo Civil, os processualistas usam muito o termo tutela específica da obrigação descumprida. Então, hoje, não mais se discute que a consequência do inadimplemento, quer dizer, a consequência direta e lógica e teleológica do inadimplemento é a exigibilidade coativa, através do Poder Judiciário, claro, ninguém pode exercer arbitrariamente as próprias razões, é a exigibilidade coativa da obrigação descumprida. Por isso que há mecanismos. Eu posso entrar com uma ação e o juiz, para compelir o alienante a me entregar a vaca leiteira fabulosa, pode fixar uma multa diária, uma astrente. E há outras medidas coercitivas que o juiz pode adotar para assegurar o cumprimento da obrigação especificamente violada, no nosso exemplo, a entrega
da vaca. Aliás, já havia um instituto, desde 1937, da adjudicação compulsória. Os senhores compravam, faziam um contrato de compromisso de compra e venda. Um lote, um apartamento, lógico que era mesmo. Aí a construtora não entregava, não otorgava escritura. Já havia desde 1937, uma ação para adjudicação compulsória do imóvel que os senhores compraram. Os senhores não querem o equivalente em dinheiro, os senhores estão com o sonho da casa própria. Depois de anos de trabalho, conseguem, aí a construtora não vai otorgar a escritura? Era lá. Então, eu não sei se eu consegui, porque assim, eu fui pego um pouco de surpresa por dois motivos. Eu não sabia que eu ia aprofundar nesse tema hoje. Ainda recebi uma ligação do colega, o celular, me desculpem mais uma vez, estava alto, né? Mas os senhores conseguiram visualizar que a consequência primeva do descumprimento de uma obrigação, do inadimplemento de uma obrigação, é a exigibilidade direta da obrigação descumprida, é a entrega da vaca, é a entrega do apartamento que os senhores adquiriram com o sonho da casa própria. Só se isso se inviabilizar, ou o credor também não quiser, mas agora não me interessa mais a vaca, agora eu cansei, agora eu achei uma outra vaca mais bonita ainda, mais leiteira e mais parideira. Mas o credor tem essa faculdade, ele pode tomar medidas coativas, claro, através do Poder Judiciário, para o cumprimento específico da obrigação violada. Essa é a consequência primacial do inadimplemento, do descumprimento de uma obrigação. A exigibilidade específica da obrigação descumprida. Nos exemplos, a vaca e o imóvel que os senhores adquiriram, né, no sonho da casa própria. Eu consegui me fazer compreender, senhores? Estão muito calados. Eu acho que a gente não tinha entendido a pergunta, mas para mim ficou muito claro. Mas a pergunta foi bem direta. Qual é a consequência do descumprimento de uma obrigação? Primeiro, não é exigibilidade de perdas e dano de cara. O fundamental é a exigibilidade da obrigação descumprida, da entrega da vaca, da entrega do apartamento. Compreendem isso, senhores? Vamos perguntar. Eu vou até anotar, vou passar no e-mail dos senhores. Eu entrei recentemente com uma ação de adjudicação compulsória, e ali eu explico, porque tem uma dúvida ali, era um caso até complexo, viu? Porque o instrumento particular não havia sido registrado, aí tem esse questionamento, tem até uma súmula que diz que não há necessidade do registro, né, da promessa de compra e venda na matrícula do imóvel. Esse meu cliente não conseguiu obter, é um caso complexo, mas eu tenho um pedaço lá que eu explico de forma bem clara, falo, olha, o que eu estou querendo é o cumprimento da obrigação. Houve o descumprimento de uma obrigação. Meu cliente quer o quê? Que ela seja cumprida, tem que entregar o apartamento que ele comprou. Ponto. Se tecnicamente é antiga ação combinatória, se é adjudicação compulsória, pouco importa. O credor tem o direito à exigibilidade judicial da obrigação especificamente descumprida. Eu vou enviar ação de adjudicação. Tanto que eu nem chamei de ação de adjudicação compulsória. Eu entrei com uma ação de rito comum. Ponto. O negócio de dar nome à ação, isso às vezes é meio complicado, porque por um requisito, né, tem um magistrado que entende, isso aqui não é propriamente caso de adjudicação compulsória, e sim de cumprimento e obrigação lato sensu. Eu falei, olha, o que eu quero é isso, é cumprimento lato sensu de uma obrigação descumprida. A entrega de um apartamento de luxo. Ponto. Eu não gosto muito de ficar dando nome para a ação, viu? Isso não é de boa técnica, não. Enviar ação, eu vou botar de adjudicação entre aspas. Adjudicação, porque lá eu cito a doutrina tanto do direito civil quanto do direito processo. O direito civil a doutrina do direito civil fala mais em exigibilidade da própria coisa, ad rem ipsum.
ad rem ipsam, e não do equivalente em dinheiro, ad quo interest, não das perdas e danos. Os processualistas se utilizam muito do termo tutela específica da obrigação descumprida. São expressões sinônimas. A turma do direito civil usa mais exigibilidade coativa da obrigação diretamente descumprida. A turma do processo civil usa uma expressão também que é muito elucidativa: tutela específica da obrigação descumprida. Nossa, minha garganta está meio arranhando hoje. O ar-condicionado. Vocês compreenderam? Ninguém vai. Bem, senhores, vamos perguntar, vamos fazer alguma colocação. Não me deixem tão desnorteado assim. Quando as pessoas ficam muito quietas, eu fico meio ressabiado. É o cansaço. Eu não vou tomar muito mais o tempo, senhores. Eu sei que hoje é quinta pós-carnaval. Bom, então, senhores, o que eu gostaria realmente de frisar é que cuidado com a interpretação literal. Qualquer norma é muito pobre. Não é à toa que nós estudamos anos e anos a fio para operar melhor o direito. Então, senhores, eu já vi, isso aqui me entristece, em provas de concurso, não sei se era do AB, da magistratura, eu não me lembro. Na época que eu lecionava contratos, eu fiz isso durante mais de 10 anos, eu gostava de, às vezes, passar questões de concurso. E eu vi lá num desses concursos uma pergunta objetiva, triste, falando a consequência direta da inadimplemento, a exigibilidade das perdas e danos. Não é isso, não é correto, de acordo com a boa doutrina. E era a resposta certa naquele concurso, naquele certame. Eu fiquei muito triste. Bom, podemos prosseguir? Vou prosseguir só mais um pouquinho hoje, só mais um pouquinho. Isso aqui é interessante. Isso aqui é muito interessante. A responsabilidade pelos riscos. Vamos lá. Esse tema é bastante interessante. Os senhores se lembram que a compra e venda tem efeitos meramente obrigacionais. Então, veja. Enquanto não houver a tradição do bem móvel ou a transcrição ou registro da escritura pública na matrícula do imóvel, não há transferência da propriedade. E enquanto também o dinheiro não sair da mão do comprador, esse dinheiro ainda é de propriedade do comprador. Então, a regra em relação aos riscos, que está no artigo 492 do Código Civil, é a positivação de uma parêmia latina, res perit domino. A coisa perece para o dono. É basicamente o que diz o artigo 492. Até a tradição, a entrega, os riscos da coisa correm por conta do alienante, do vendedor. Ele é proprietário, ele entregou. E os riscos do preço por conta do comprador. Então, a coisa perece para o dono. Vejam, há situações interessantes. Eu me lembro que eu comentei com os senhores o caso do sujeito que foi buscar o veículo na concessionária, uma criança travessa, foi lá, o carro despencou, caiu, estragou todo o veículo não tinha sido entregue ainda, o veículo era da alienante, da concessionária de veículos. Eu acho que eu contei esse caso quando nós falávamos de títulos de crédito. Então, há situações muito interessantes a respeito. Então, os riscos, a coisa perece para o dono. Aliás, a parêmia latina é até mais elucidativa. A coisa perece para o dono. O alienante, enquanto não entregou a coisa, é dono. Se cair um raio lá e matar a vaca,
né? Antes da entrega da vaca, quem vai ficar no prejuízo é o alienante, o vendedor. Depois que o vendedor, já encaminhei, eu já coloquei à disposição do alienante, né, para entrega. Houve a entrega. Se cair um raio no boi, depois da entrega, é do adquirente a responsabilidade pelo risco. A Luciana, será o raio na vaca? Eu falei da vaca aqui quando eu tratava de inadimplemento, mas isso vale para qualquer bem. Vale, inclusive, para bem imóvel. É claro que há algumas especificidades. Se vocês derem uma olhada, no parágrafo 1º do artigo 492, diz mais ou menos o seguinte: os casos fortuitos, ocorrentes em coisas que se dão no ato de contar, marcar ou assinalar, se já tivesse sido colocado à disposição do comprador, aí os riscos vão correr por conta do adquirente. E também, claro, isso está no parágrafo 2º do artigo 492, isso, parágrafo 2º, se o credor estiver em mora acipiende. Mora do credor. A vaca me foi disponibilizada. Eu fiquei de lá buscar. Fiquei rolando. Eu sou um credor em mora. Cai o raio na vaca, aí a coisa vai perecer para o dono, que já estava à minha disposição, eu já era dono. Então, a responsabilidade pelos riscos, a regra geral é essa: a coisa perece para o dono. Res perit domino. Acho que seria isso a respeito dos riscos, a questão da mora cipiende, no parágrafo 2º. Há um artigo bastante... Eu não acho ele bem redigido. Não, até 490 ele é bem redigido. Ele diz aqui que, salvo cláusula em contrário, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, do adquirente, até mencionamos. E a cargo do vendedor, as despesas com a entrega. Então, porque cabe ao vendedor entregar. Eu brinco que esse artigo 490 é a presunção da cláusula CIF, que mencionamos aqui agora há pouco. Tá? Presume-se que cabe ao vendedor as despesas com transporte e seguro e entrega. Está no artigo 490, a presunção da cláusula CIF, que mencionamos. Mas, claro, as partes podem alterar isso. E o vendedor fala: está aqui, livre a bordo, venha buscar na minha porteira. Isso está no contrato. As partes podem, diante da liberdade contratual, estabelecer, diferentemente do que é estabelecido no artigo 490, que também é uma norma dispositiva, não é uma norma cogente. Uma última observação a respeito da responsabilidade pelos riscos é que, sendo os bens fungíveis, senhores, há um outro princípio também, que é o gênero não perece. Genus non peret. O gênero nunca perece. Então, se os bens são fungíveis e houve um deles pega fogo numa saca de feijão ou num boi lá, vendido como bem fungível, cabe ao alienante entregar outro boi, outro saco de feijão. Outras coisas, mais tecnicamente, do mesmo gênero, quantidade e qualidade. E eu até eu lecionava, quer dizer, estou lecionando contrato, meu Deus, é porque é engraçado. O virtual não parece que a gente está lecionando. Me parece que escutei isso de alguém que tem mais formação, diria, agropecuária. Parece que a árvore atrai raios e os bois se escondem da chuva na árvore. Por isso que tem tanto acidente com
talvez por isso que a Luciana usava, né, como esse exemplo da vaca, que o raio cai, porque isso é um evento comum. Né? Os bois tendem a se esconder debaixo de árvores na chuva e aquilo atrai raios. Vejam que coisa insana. Quer dizer, não vai se exigir. Nós, sapiens, lá não temos tanta racionalidade quanto mais um bovino. Eu acho que a respeito da responsabilidade pelos riscos, seriam essas as observações que eu teria para fazer. E, claro, também, senhores, porque, notem, até a entrega, o bem é do alienante. E o preço até o pagamento do preço, o preço é do adquirente. Vimos que a compra e venda só tem efeitos obrigacionais. E notem quantos desdobramentos essa questão dos efeitos meramente obrigacionais da compra e venda tem. São muitos. Então, da mesma forma que a coisa perece para o dono, o direito aos cômodos, que são frutos, melhoramentos e acréscimos, de acordo com o artigo 237 do Código Civil, né, até a tradição também, a coisa pertence ao alienante com todos os seus melhoramentos e acréscimos. Que a coisa ainda é do alienante. Não houve entrega. Frutos percebidos são do devedor. Frutos pendentes são do credor. Vocês devem se lembrar muito bem disso, de terem tratado isso com a professora Luciana em Direito das Obrigações. Né? Então, um exemplo, talvez, que seja usado, eu nunca lecionei obrigações, tenho até vontade de lecionar, acho uma matéria muito agradável. Então, veja, é um exemplo elucidativo. Tem uma vaca grávida, acho que nem fala grávida, prenha, é isso? Creio que é isso. Se nasceu antes da entrega, o bezerro é do vendedor, do alienante. Se nasceu depois da entrega, é do comprador, do adquirente. Tudo bem até aí, senhores? Alguma dúvida? Bom, então acho que hoje nós não vou cansá-los mais, minha garganta já começou a falhar um pouco. Vocês têm alguma dúvida? Gostariam de mais algum comentário? Podemos encerrar por aqui? Professor, não sei se quiser deixar para a próxima aula. Não, porque os alunos estão cansados e tudo. A gente está um pouco, confesso. Mas é que eu fiquei com dúvida só no parágrafo 1º do 492, no sentido do que seria posto à disposição do comprador. Essa é a norma, inclusive, que eu iria comentar, que ela é muito mal escrita. Né? Vejam, que correrão também, por conta do comprador, os riscos, claro, se estiver em mora, aí sim, foi disponibilizado, a venda foi com essa condição, a venda da vaca, de eu ir lá buscá-la, eu fiquei enrolando um mês. Caiu um raio, essa primeira parte. Não, é o 492, parágrafo 2º, sua dúvida, Eduardo? Não, o primeiro. Parágrafo 1º. Sim. Então, o parágrafo 1º é justamente essa hipótese que eu estava formulando. Foi feito o contrato de compra e venda da vaca. Aquela vaca, engraçado, porque a vaca povoou a aula. Nada de vaca. Porque começou, nós seres humanos temos essas coisas nossa cognição é limitada. Nós temos muita arrogância cognitiva, essa é a grande verdade. Mas vamos lá. Então, veja. Normalmente, boi, você compra, pesa, marca, etc. Se essas mercadorias, mas vale para boi, mas vale para qualquer outra mercadoria, vale para grãos, inclusive. Os grãos já foram colocados à disposição do adquirente. Ele enrolou para buscar, ficou com preguiça, deixou para buscar no dia seguinte, caiu um raio, incendiou o silo, mas já tinha sido contado, etc. Os grãos estavam à disposição. Aí, quem vai ficar no prejuízo é o adquirente. Mais ou menos, é um caso também de mora cipiente, de mora do credor. Os grãos ou gado
foram colocados à disposição do adquirente e a mora creditores ou mora accipiendi, mora do credor em buscar os bens que já lhe foram disponibilizados, como a mora do credor, a regra do res perit domino não vai ter aplicação. Em outras palavras, dono ainda, tecnicamente, seria o alienante. Ele está lá com a vaca no seu curral. Só que foi convencionado que caberia ao comprador buscar a vaca no dia 1º de março. No dia 3 de março, que é hoje, caiu um raio na vaca. Já estava à disposição do adquirente, ele não foi buscar, ele está em mora. Então, aqui nesse caso do parágrafo 1º, a vaca não vai aparecer para o dono, que ainda é o alienante, porque a vaca está no curral dele. Não houve a entrega, mas já houve a disponibilização. Aí, como a mora accipiendi, ou mora do credor, né, ele enrolou para buscar, caiu um raio na vaca, incendiou o silo com os grãos disponibilizados. Né, o adquirente em mora é que vai sofrer o prejuízo. O risco é transferido para o adquirente em caso de mora creditórios ou mora accipiendi, mora do credor, quando a coisa já foi disponibilizada. Ficou mais claro? Ficou sim. Muito obrigada, professor. Boa noite, boa semana. Boa noite, então até semana. Vamos encerrar por aqui. Nós seguimos no próximo encontro tratando... Vamos relembrar rapidamente algumas outras obrigações, né, como a obrigação de garantia contra vícios redibitórios. Então, nós vamos prosseguir falando da obrigação de garantias contra os vícios de qualidade. Tem muita coisa interessante. Os senhores já viram vícios redibitórios, já viram evicção, mas não viram aqui a obrigação de garantia contra os vícios de quantidade na venda de imóveis, que é a chamada venda ad mensuram e venda ad corpus. Então, falando, acho que o professor tem mania de falar compulsivamente. Senhores, foi um prazer revê-los. Boa noite aos senhores e até a próxima aula. Boa noite.